Então acho que assim, a gente às vezes não tem, assim, é real, né? Noção de como a gente pode mudar para melhor a vida das pessoas quando você toma a atitude de melhorar dentro de você, mas não guardar. Eu poderia ter guardado essa história particular e falar, puta, é minha, não, ninguém precisa saber, né? Mas eu vejo assim, a gente conversa muito, né, sobre essas coisas, assim, tem tanta notícia ruim e tem tanta gente cuidando disso que eu falo assim, puta, vamos soltar uma notícia boa, né? De verdade, e assim, uma notícia boa de pessoas próximas, né? Assim, puta, todo mundo sabe quem é o Júnior, né? Vão lá tomar café comigo todo dia. Não é uma história do Mark Zuckerberg lá do Facebook, que é milionário, né? Não, do cara trabalhador que trabalha pra cacete, tem um café e tal, e limpa banheiro, mas viveu uma história fantástica de busca, de reconciliação interna, de amor, né? O amor é muito bacana, esse amor, é que é o amor. Muita gente me perguntou antes de eu ir, falou assim, qual a sua expectativa, você está indo lá e tal? Eu falei, nenhuma, não estou indo lá com expectativa assim de nada, nem com cobrança. Você perdoou? Eu falei, que perdoou, bicho? Não tem que perdoar, estou indo lá agradecer a minha mãe, porque se ela não tivesse me dado a vida, esse carinha aí não estava aqui agora. Não tem que perdoar, né? Não estou nessa posição de julgá-la, né? Eu falei, eu estou indo lá para dar um abraço nela. Se eu conseguir, já está ótimo, né? De repente ela não está conectada, né? Vou dar meu abraço, tá ótimo, né? Já valeu muito, né? E aí a gente vê que a coisa toma uma proporção tão grande, né? Vai falar, por 50 mil pessoas, era 2 vezes o número de habitantes da cidade que eu vivia até 28 anos antes de casar com ela, né? E tiveram acesso a uma informação de amor profundo, né? Puta, que bom, né? Dia das Mães agora, né? Então eu tô sempre articulando, né? Minha cabeça não para, assim, eu fico pensando, puta, como é que eu vou surpreender as pessoas, assim, as pessoas que eu amo, né? Assim, pra extravasar mesmo, assim, a emoção, né? Falar, puta, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ver as pessoas, assim, falar assim, puta, tô com lágrima no olho de alegria, de felicidade, né? Aí vou eu pra almoçar na casa da minha mãe aqui, que me criou, aí junta uma galera, né? Porque, assim, são 7 filhos, todos têm filhos praticamente, né? Todos, né? Só o Marcelo que não, né? Então, assim, junta fácil 30 pessoas lá para almoçar. Se vier tudo assim, e vem parente mais longe, junta 50, dá uma turma, né? Então, aí lá é assim, é um sítio, né? Quintal grande, aí põe a mesona na varanda lá fora de madeira, e senta todo mundo ali, é uma balbúrdia, né? Comida, uns panelão de comida, aquela coisa bem mineira, né? E aí eu arquitetei com um psicólogo lá. Falei assim, eu vou fazer uma videochamada com as duas. Vamos conectar essas Maria hoje aí, né? Ele falou, cara, fantástica a sua ideia, né? Aí eu falei, você vai estar lá no domingo? Ele falou, não, vou estar de folga, né? Mas tem um plantonista lá, vou te passar o WhatsApp, já vou deixar esquemado. Falei, então por volta de meio-dia e meia eu vou ligar. E as duas não estão sabendo de nada, né? Aí saiu eu daqui, aí fomos para São Bernardo, né? Fechamos aqui o comércio no sábado, os pais da Renata moram em São Bernardo. Aí almoço, né, com a mãe dela no domingo, a avózinha dela, que é mineira também, aniversário de 92 anos no Dia das Mães, então muita coisa bacana rolando, né? Então fomos para São Bernardo para dormir na mãe, aí eu ia ficar de manhã, tomar um café junto e tocar o barco para lá, para Vargem Grande, aí próximo de São Roque. E aí vou eu, né? Aí vou eu sozinho de novo, né? Aí bota um som no tal lá, Alanis Morissette lá, e vou. Aí a cabeça a mil, né? Falando, puta, o coração assim. Porque assim, são duas pessoas conectadas, né? E que não se faz. As duas estão conectadas há 40 anos sem se falar, né? Elas estão na mesma sintonia, sem falar, sem se ver. E eu pude presenciar porque eu estive com as duas, né? E as duas estão falando a mesma língua, né? Uma querendo agradecer a outra. Mas o Léo é você, né?
A condução elétrica é muito louco. Aí tô eu refletindo, indo daqui lá, uma hora ali de São Bernardo até lá, e tô eu, né? Aí chego lá. Aí, assim, muito legal, assim, muitas coisas muito bonitas estão acontecendo, assim, começou a desenrolar muita coisa bonita. Então, assim, dentro dessa minha família aqui, que eu fui criado, são 7 irmãos, né? São 5, comigo 5 homens, não, 4 homens e 3 mulheres. E, assim, criado um sistema mais rural, né? Então, assim, os mais velhos são os homens, principalmente o Toninho, que é o mais velho, tem quase 60 anos, é um cara muito fechado, muito, assim, uma ostra, sempre foi, de externar sentimento, coisas desse tipo. Aí saiu de casa muito cedo para trabalhar com 16 anos, e construiu a vida dele, trabalhador pra caramba, enfim, né? Mas muito fechado. Aí depois dessa história toda aí, começou um dia eu recebi uma mensagem de WhatsApp dele. Pô, irmão, te amo muito, cara. Eu falei, gente, será que esse cara tá com alguma doença grave aí pra morrer, né? Aí ligo pra minha mãe, né? Que, mãe, tudo bem? Oi, filho, tudo e tal. Eu falei, deixa eu perguntar, né? O Toninho tá bem? É, tá, até onde eu sei tá. Ele mora num outro sítio, né? Distante do sítio da minha mãe. Cerca de 1 hora. Por quê? Eu falei, não, eu tenho recebido umas mensagens dele aqui, eu tô achando esquisito. Das irmãs eu achava legal, normal, que as irmãs são carinhosas meus, né? A Marina, em especial, muito carinhosa, né? Aí ela falou assim, com a voz embargada, são as coisas que você tá fazendo, tá mexendo com a família inteira. Então, assim, mexeu com um lado lá e aqui também. É. E a história da Saluca também, né? E a mudança de nome, Então, a gente, recentemente, a gente tem esse bistrô, esse café aqui há quase 4 anos, que fica aí no canal 5, só elas acho que não conhecem, né? Bom dia lá conhecer. Vamos entrar num portal para outra dimensão. Quando vai a primeira vez eu falo, a sua vida nunca mais será a mesma. Depois de um tempo as pessoas entendem o que eu falei. E a prova disso é esse aqui, ó. Dizer que o canal 522 é um número cabalístico ainda. E aí a gente começou essa história aí há quase 4 anos com uma lojinha miudinha de doces, era uma bombonière. Mas já era diferente, sempre foi. As pessoas entravam para comprar dadinho, tava tocando blues assim na bombonière. As pessoas já achavam meio, pô, Então falaram até um episódio assim, tem um chileno que usa chapéu que conta história pra caramba, né? De repente o Vale Nevado é do outro lado da Serra da Mantiqueira, vai saber. E a gente cresceu, né? Trabalhamos muito, a gente dobrou o tamanho e chegamos onde a gente queria, que era montar esse bistrô e que tivesse a energia da nossa casa, né? Então você entra lá, a sensação que você tem é que você está numa casa e não num comércio. E é cheio de coisas de amigos lá, tem uma guitarra linda lá, uma réplica que é do Carlos e ele acha que tem mais sentido estar na minha parede do que na casa dele. Tem a luminária da Bia, que era do avô, e um dia ela chega lá e fala, tem mais sentido estar aqui, que eu sei que você vai pendurar e eu vou ver funcionando do que está guardado na minha casa. Tem coisa da Adriana lá, que ela trouxe de Abadiânia, do João de Deus, tem tudo. Então tem coisas de um espaço que as pessoas vão trazendo e a gente vai pondo lá, como se fosse a nossa casa, onde as pessoas trazem uma coisa e a gente põe. Enfim, chegou... ela chama de hospedaria. E aí chegou um momento que assim, lá dentro era uma coisa e o nome lá fora remetia a outra coisa. Então tinha muita gente que passava e via plic-ploc, doces e gostosuras e associava a uma coisa mais infantil. Então começou assim, chegar muito cliente novo e falar assim, putz, eu nunca entrei porque achava que era uma loja mais infantil, né? E a gente tá com Saluca aí, assim, já há muito tempo. A gente já usou, antes de abrir a loja, eu vendia doces na rua e vendia para o comércio, doces mineiros, e a gente já usava doces vovó Saluca. Saluca é a mãe da minha mãe que me adotou, minha avó materna. Então já era uma maneira de homenageá-la. Morava em Minduri, Minas, Serra da Mantiqueira. A casa dela
era o que eu tenho como negócio elevado ao quadrado, só que não tinha cardápio, ela não cobrava. Então era gente entrando e saindo para comer 24 horas por dia, e conversa, e música, era isso. E eu tive o privilégio de estar lá. Então a gente mudou recentemente o nome. E aí o Marcos escreveu uma crônica, essa foi ele que escreveu, fez uma conexão com a avó dele, que também era mineira, é bem bonita a crônica que ele escreveu, aí publicou de novo. E aí isso eu mandei para minha irmã, para não sei o que, e chegou em todo mundo da família. Então assim, a avó fantástica, que viveu 96 anos, nunca cozinhou num fogão a gás, que estava sendo homenageada pelo irmão adotivo, dando nome pro bistrô dele. Eu acho que isso aí também mexeu profundamente com todo mundo lá em casa, né? Ao ponto desse irmão que era ostra criar um grupo da família no WhatsApp. Ele é o, como é que chama? Ele é o administrador do grupo. E aí é só assim, eu te amo, irmão querido, as irmãs, eu mando, é só amor no negócio, né? E aí tá lá, a ideia tá lá, né? Essa história toda, então tá lá, todo mundo em volta da mesa, Dia das Mães e tal, né? Aí dá o horário. Aí eu falo, mãe, eu vou fazer uma ligação aqui pra uma pessoa aqui e tal, vai ser bacana. Ela olhou pra mim, pra quem? Falei, vou ligar pra minha mãe e a outra lá. Sou um cara abençoado, tem duas. Falei, vocês vão se ver agora. Ela olhou pra mim com a sabedoria mineira dela e falou assim, que bom. Aí sentamos na mesa, os irmãos em volta, aquela cachorra, aquela zona. Pumba, ligo. Aí chama, não atende. Falei, putz, será que o cara esqueceu, né? Aí tento de novo, pumba, o cara atende, né? Aí de novo o respeito, né? Silêncio na mesa, né? E o povo fala, né? Essa mineirada, tudo maluco ali. Silêncio total, né? Aí eu não mostrando, né? E a minha mãe aqui, que me criou, e eu aqui com a biológica. Oi, mãe, tudo bem? Oi, Juninho, meu filho querido. Saudade. Mãe, feliz Dia das Mães, te amo profundamente. Que a senhora esteja um dia maravilhoso aí, queria estar aí, mas não dá e tal, mas estou aqui, tal. Ai, que bom que você me ligou. E ela lá almoçando sozinha, cara, na mesa lá da clínica. Aquilo já me... assim por dentro, puta, estão os dois bunda mole ali do lado, né? Tem uma pessoa aqui comigo, eu quero que a senhora fale com ela. Aí eu viro assim o celular. Aí ela lá, Maria? É a Maria? Aí a daqui, sou eu, Zélia. Tudo bom? Aí começa aquele papo mineiro assim. Como é que você tá? Tô bem, Maria, aqui, toma um pouquinho de remédio. Falei, puta, sacolada de remédio. Mas tô bem. E aí começa, cara, a desenrolar uma conversa assim maravilhosa, né? Assim, parecia que elas tinham se visto ontem, né? Fazia quase 40 anos, né? Duas mulheres fantásticas, né? Casadas com dois irmãos que foram dois caras bacanas, trabalhadores pra caramba, as duas viúvas moças, né? Uma com 30, outra com 40. Uma teve a família dilacerada, né? Então viu os 3 filhos serem levados, né? E para ela ali, aquilo ali era a melhor coisa que podia acontecer, né? Então ela tinha essa consciência, ela falou para mim, eu tinha consciência de que era a melhor coisa que podia acontecer por vocês. Talvez você poderia ter morrido se não tivesse acontecido isso, porque você estava desnutrido, né? Estava mal, assim, já de saúde. Então, para quem tem filho, entende um pouco da profundidade do que eu estou falando aqui, né? De você ter um filho seu tirado de você por um problema seu de saúde, você fala assim, puta, é a melhor coisa que pode acontecer é fragmentar uma família, né? E essa é uma das coisas que os meus dois irmãos, a irmã e o irmão, não conseguem lidar. Porque eu cutuco mesmo, eu falo, mas o que queria? Então, isso que eu tenho puta, um pouquinho de curiosidade. Primeiro é essa... Te deram mais detalhes sobre essa decisão de ter que
te tirar da biológica, sim, te levar. Foi assim, uma coisa meio de bate-pronto, assim. O meu tio, né, que me criou aí, meu pai adotivo, esteve lá em Volta Redonda e para visitar o irmão, ele soube que o irmão estava doente, chegou lá, ele viu a situação e ficou assustado. Então eu estava assim, de fora. Alguém falou para ele, o meu pai era carpinteiro aqui, o que me criou do DR, que cuida de estrada. Então ele rodava, viajava e alguém falou para ele de algum jeito, eu não sei como. Os outros dois foram para onde? Para Minas. Para famílias também? Dentro da família. Uma outra tia criou um e uma tia-avó criou a menina. Mas são coisas absurdas, assim, porque você pensa... Uma pessoa de fora percebeu a gravidade da situação e falou assim, algo tem que ser feito. Alguém, que eu não sei quem passou a bola pra frente, assim, falar, teu irmão tá doente lá, não sei como é que foi, porque a gente falar em 40 anos atrás em pessoa... A biológica lembra alguma coisa desses momentos? Ela lembra um pouco, porque ela tava meio fora do ar ali. Bem fora do ar, porque assim, eu estava sendo cuidado pelos vizinhos, né? Tava com assaduras assim de carne viva, já desnutrido, com anemia, e eram os vizinhos que estavam cuidando do jeito que dava. Tanto é que quando eu vim para cá, eu cheguei a ficar internado, porque eu estava com anemia profunda e isso se arrastou. Eu lembro que eu tratei essa história da anemia até uns 6, 7 anos. Eu tomava sulfato ferroso e... tinha um vizinho que tinha uma cabra e eu ia todo dia, tirava leite da cabra, o cara, para eu tomar, por causa da anemia, isso. E minha mãe fazia a tal da farinha com casca de ovo. Minha mãe é foda, né? Não sabe ler direito, né? Ela fazia umas misturas de farinha com casca de ovo triturada, uns negócios. E hoje, o suco que a gente mais vende na loja é um tal de detox, né? Cara, minha mãe fazia isso pra nós, né? Pegava couve, não sei o que e tal... Eu acho que eu vou perguntar até para ela se é instintivo disso dela, né? Porque a gente foi criado com essas coisas que aqui hoje é um luxo, né? Você fala, puta, eu tomo suco detox, né? Puta, a gente tomava isso assim de galão, né? Então teve essa história, cara. Mas aí, só para concluir, a história de chegar e ver foi de bate-pronto. Então ele chegou, ele viu a situação e falou com meu pai, que estava doente, e aí ele falou, precisa a gente levar as crianças para, né, vocês não têm condições. Aí meu pai falou, não, pode levar, a Zélia não está em condições e tal, eu estou autorizando. Aí ele volta para São Paulo para falar com a minha mãe aqui, tem tal, dá para a gente trazer o mais novinho tá o que mais precisa. Aí a minha mãe falou, vamos buscar. No outro dia eu estava indo de trem para lá. E aí foi assim, coisa rápida, assim. Aí me trouxeram, aí nisso já o pessoal de Minas também já estava sabendo. Aí uma tia, que é irmã também do meu pai biológico e do meu pai adotivo, criou meu irmão, e uma tia-avó criou a minha irmã. E esses outros dois irmãos que ainda não estão preparados, você já teve conversa com eles? Eu converso muito. Conversa com eles? Muito, e eu cutuco mesmo, assim. Mas eles ainda não... O meu irmão, ele fica em silêncio. O meu irmão, ele fica em silêncio. E aí, então, aí dentro disso, você deve... A gente não, mas como é que você analisa essa conduta deles? Porque você também ficou muito tempo com esse bloqueio. Sim. O que você acha que está passando na cabeça deles? Então, a minha linha de raciocínio vai assim, eu sei que tem um lance, por exemplo, da minha tia que criou meu irmão, de ciúme, assim, dela, assim, puta, ele é meu filho. Então ela nunca incentivou ele a ir ver a mãe, que nem a minha sempre incentivou. Sim. E eu sei que não. O fato de você ter tido essa família, você foi... eu acho que foi fundamental. Não é todo mundo que queria para eu ter esse entendimento. Mas foi do irmão isso. Os outros... Porque é um bloqueio. De magoar a mãe que então é um bloqueio. Então, eu vejo que ele, assim, eu não sei se na cabeça dele tá bem resolvido de falar assim, puta,
sabe essa história que eu falei? Será que eu consigo chegar lá e chamar de mãe? E no caso dele, talvez até de aceitar isso. Eu acho que ele não consegue aceitar a história. E também aquela coisa do como que eu vou falar pra essa mãe que me criou, que eu fui lá ver ela. Como que ela vai aceitar? Então, porque eu sei que essa minha tia nunca incentivou ele aí ver, ou de levá-lo, assim, puta, não é meu filho, e acabou, entendeu? Então você imagina, hoje ele é um cara de 41 anos, assim. Então, assim, o negócio tá ali cheio de coisa por cima, né, daquilo, né? Não, não é esse. Esse é o do dirigente do centro espírita, é filho, é só de parte de pai, os dois aqui é pai e mãe mesmo, é irmão de pai e mãe, e é os dois que não conseguem ir lá. Que é a Bárbara. A Bárbara, ela é um doce, a Bárbara, um doce de pessoa amorosa e pá. Já é avó. Ela tem 1 ano a mais do que eu, é avó, tem 2 netinhas e tal, né? E aí eu perguntei, falei, e aí? Ela falou, não, um dia eu tive contato com a mãe e a gente teve uma briga, tal, e ela me falou umas coisas e eu não consigo perdoar ela. Então, mas ela te falou o quê? Ela falou que ela não... A minha gravidez foi uma desgrama e tal, que ela não queria ter metido e não sei o que, papapá e tal, né? Eu falei, caralho, é foda ouvir isso não, né? Mas por um outro lado eu falei assim, putz, nós estamos falando de alguém que tem problemas mentais. Então, será que essa mãe estava medicada? Porque eu falei assim, mas onde é que você falou com ela? Não, ela esteve aqui em São Vicente, na casa dos pais dela, dos nossos avós, e eu encontrei com ela. Eu falei, bom, falei, quanto tempo? Ah, tem um tempo isso aí, tem uns 15 anos. Eu falei, puta, faz tempo. Eu falei, ela ainda não estava vivendo nessa casa, que ela está lá há 10 anos, então ela não tomava remédio com a regularidade que ela toma lá. Então, assim, será que a mãe estava em condições? Com certeza não. Então, como é que foi essa conversa? Aí, volta na história que eu falei. A importância de você ir buscar informação na fonte, né? Então eu tinha essa informação da minha irmã, mas lá na conversa com a minha mãe eu falei, mãe, e a história da Bárbara, tal, o que é? Ela falou, não, é que a Bárbara casou muito cedo. E é verdade, porque ela é avó com 40 anos, ela tem 2 netas. Ela casou com uns 15 e 16 anos, a minha irmã. E aí, quando eu encontrei ela lá na casa dos meus pais, eu falei que era contra, que ela tinha que estudar. E ela ficou muito brava comigo e falou que eu não era a mãe dela e que eu não tinha direito nenhum de me intrometer na vida dela, que a mãe dela era a senhora que a criou, né? Falei, opa, já tem uma outra versão, né? Aí eu falei pra minha irmã, Bárbara, nossa mãe, ela tem problemas de saúde mental. É um fato. Eu falei, você concorda com isso? Não, eu concordo. Eu falei, você é uma menina com um amor tão grande em você, tão carinhosa. Eu falei, por que fazer isso? Por que gastar o tempo, que é um negócio tão precioso, com isso? Eu falei, solta isso, deixa isso fluir, deixa esse amor vazar. E aí, quando ela leu os textos que o Marcos publicou, ela me ligou um dia, chorando muito. Ai, meu irmão, tal, tenho orgulho de você, mas eu não consigo fazer isso ainda, não sei o que, papapá. Aí eu falei assim, você ama a nossa mãe? Eu já vou, né? Mudo, assim. Aí daqui a pouco ela falou assim, eu vou te contar um segredo que eu não contei nem pro meu marido até hoje. Eu falei, é mesmo? Então me conta, põe pra fora, né? Vamos, deixa vazar o que tem pra vazar. Eu tenho 2 fotos da nossa mãe guardadas há uns 20 anos. É mesmo? Aí tirou a foto e me mandou. 2 fotos da minha mãe, assim, minha mãe mais moça e tal. Escondida na casa dela. Falei, mas por quê? De vez em quando eu vou olhar. Falei, o amor tá aí, né? O amor tá aí dentro. Se você não tivesse amor, você não tá guardando foto. Você entende? Que tem um negócio, um nó cego ali, desgraçado ali, que você fala, puta, solta esse nó, né?
Mas tem que respeitar o tempo dos dois, né? Eu não posso cobrar nada deles também, né? Então, assim, eu tô fazendo a minha parte, sabe? Assim, conectando e falando de amor, né? Eu só falo disso aí, ultimamente só falo de amor, né? Tô parecendo o Gandhi, né? Então só quero falar desse papo aí, desse tal de amor. Então, você tem amor? Tem. Então, filho, vai ser feliz, né? Então vamos. Aí eu mandei agora o texto que saiu do Dia das Mães aí pros dois, né? Aí o meu irmão, ele nem responde. Fica azulzinho lá, eu sei que ele leu, né? Aquilo é uma desgraça, né? Porque entrega a gente, né? Azulzinho, ele leu, né? Não vem nada. Mudo, né? Aí no Dia das Mães eu escrevi, ligou pra mãe? Mudo. Eu dou umas cutucadas assim, mas não fico enchendo o saco do cara, né? E a minha irmã, ela é mais sentimental, né? Então ela me manda, ai irmão, eu tô tentando trabalhar isso dentro de mim, eu sei que eu vou lá, né? Tenha paciência. Eu falo, não, tem muita, né? E eu não tô, né, te cobrando nada, né? Mas vai fazer tão bem pra você isso aí. Sabe uma coisa que me chama a atenção na história? Assim, a espera do encontro, pra ela também foi de 38. É, igual, né? Assim, quando ela fala pra você, que é uma coisa que emociona, né? Ah, o meu Juninho voltou. Pense que era na cabeça dela, nos momentos de lucidez, saber que ela deixou um bebezinho. Ela devia pensar em você de verdade, todos os dias. Porque a gente pensa na ótica da mãe que ficou lá. Imagina a preocupação dela. Como será que está? Eu sei que estava em boas mãos, mas é feliz? O que faz na vida? E aí quando você vai para ela... E sentimento de impotência dela, de poder Pois é, procurar. porque ela não podia ir até você, mas você pode ir até ela, e você foi. E é engraçado aí porque Tão bacana, elas tinham, as duas tinham um endereço, né? Assim, uma da outra por carta. E foi muito doido, porque você vê, num período começo da minha adolescência, eu sempre fui muito curiosão, né? E em casa tinha, na casa da minha mãe, casa de mineiro, sempre tem um baú e fica umas coisas. E era um baú que ficava cadeado, né? Então eu falei, puta, ali é onde estão os segredos maravilhosos dessa família, né? E minha mãe saía de casa, até hoje tá assim ainda, né? Uma vez por mês, que é para ir receber a pensão do meu pai, ir para o mercado, faz a compra e volta para casa. Aí eu esperei ansioso um dia que era o dia dela ir, né? Aí ela foi. Aí eu fui lá e soltei os parafusos de trás do negócio para abrir o baú. A transgressão. Aí fui lá, aí foto pra caramba, uns álbuns lá que eu já sabia que tinha, que é quando a gente queria ver, ela pegava, documentação do meu pai, né? Atestado de óbito, tinha um monte de coisa lá. Aí lá no fundo assim, uma carta com uma caligrafia linda assim, né? Maria Aparecida de Souza, eu olho, remetente, Zélia Maria Landim. Falei, puta que eu pariu, deixa eu ler esse troço. Aí era minha mãe lá, eu devia estar com uns 3 anos, querendo saber se eu estava me desenvolvendo normalmente. A preocupação. Porque ela tinha tomado muito remédio na minha gravidez e ela falou assim, na carta ela fala, eu não ter abortado esse menino já é um milagre, por eu ter tomado tanto remédio. E ele está se desenvolvendo normal, você tem que ficar atenta para ver se ele, né, vai ter um desenvolvimento normal, não um desenvolvimento normal, né, resultado aqui. Mas eu acho que a preocupação dela é de ter alguma limitação física e tal ali, né? E aí eu falei, caramba, né? Mas você vê como é interessante, muito tóxico. É muito tóxico, né? Muito narguilé. E aí você vê assim, eu tava entrando na adolescência, poderia ser um estopinho ali para uma rebeldia muito ferrada, né? Mas é engraçado porque eu acho que aí a transparência da minha mãe que me criou de sempre falar, eu assimilei aquilo ali como se falar, caramba, eu sou um cara realmente privilegiado, né? O cara lá em cima tem pra mim alguma coisa muito especial, né? Porque fala assim, puta cara, todas essas mazelas, né, de pai com câncer, mãe doente, e eu fiquei muito doente, né, com esse negócio de anemia profunda, com um recém-nascido, aí é um negócio complicado isso aí, né? Tá formando tudo, a gente depois teve filho, eu fui ler muito sobre essas coisas.
E aí eu falei, caramba, eu tô inteiro, né? Tô bem pra caramba, né? De vez em quando dá uns tilt, mas assim, eu tô bem, né? E eu tava ali começando a ler, falei, pô, tem alguma coisa aí especial nessa história pra eu fazer, né? Então eu assimilava sempre as coisas por um viés positivo, sabe? Eu falei assim, puta, tem alguma coisa bacana pra eu fazer aqui, não é possível, né? Porque senão já era pra eu ter ido embora daqui. E o resultado disso aí, tudo é essa prova real aí mesmo de que o amor assim é um remédio poderoso, sabe? Mais poderoso do que os tarja preta lá que a minha mãe toma, cara, porque foi bem rápido, né, da Páscoa até agora, né? O que já desenrolou de histórias dentro dessa história, de micro-histórias dentro de outros universos menores, né? De uma tia que eu não conhecia lá e que... E aí a minha irmã, o meu irmão, enfim, os irmãos aqui, né? E aí você tem um grupo de família que as pessoas estão fazendo carinho um no outro. O meu entendimento, né? De estar lidando com pessoas tão evoluídas, né? Eu olho pra minha mãe, essa que me criou assim, eu falo, cara, que mulher é essa, né? Ela é só amor, assim, é só bondade, é um negócio inacreditável. Aí eu olho a Zélia, né? Os filhos tirados, 30 anos de manicômio, se vocês lerem o texto da jornalista, aí ela entra nas minúcias, que foram coisas que eu não quis perguntar pra minha mãe, né? Falei, eu não vou tocar em assunto de manicômio, coisa assim lá com ela, né? Tomou choque, muito, banho gelado, teve os dentes arrancados todos, apanhou muito. Isso era a rotina dela, dentro dos manicômios aí da vida, né? Aí nós estamos falando de 30 anos, mais de 30 anos nessa vida aí, né? Exatamente. E aí a Renata me fala pra mim uma coisa que me marcou, né? Falou assim, a tua mãe não tinha mais uma expectativa de felicidade, né? Então pra ela, puta, minha vida é essa reclusão aqui, assim, vamos esperar o dia de morrer, né? Ela falou, tua ida traz pra ela um sol que já não estava brilhando, né? Então é pra gente poder refletir sobre essas duas situações, né, e parar um pouco às vezes de reclamar da nossa vida, né, e olhar, ter um pouco de empatia, se colocar na situação dos outros também, que às vezes é muito pior que a nossa, e a gente para um pouco de reclamar e ver as coisas boas, né. Olhar por um prisma mais positivo, né, porque é isso, quando você se coloca no lugar do outro por um minuto, cara, você muda a tua atitude, você fala, putz, cara, deixa eu baixar minha bola. Deixa eu baixar minha bola porque não é brincadeira não. E aí eu acho que é onde a gente cresce, né? Como ser humano, né? Que aí é respeito, né? Aí você está respeitando o seu semelhante e aí a gente vai ser cristão de verdade, né? Que é o que se fala tanto, mas a gente não vê a atitude, né? Das pessoas. Aí eu falo, puta, isso aqui é ser cristão, né? É você respeitar o outro assim, sem cobrança, se coloca no lugar do outro, um minutinho que você fala, puta, calma aí, né? E eu trouxe esse cara aqui, porque esse cara aqui é fantástico, eu gostaria muito que ele estivesse aqui, ele é adotado também, né? Todo mundo sabe, né? E demorou muito para eu entender a música desse cara aqui, né? Quando eu era mais moleque eu ouvia, não chegava direito aqui, né? Eu falava, caramba, esse cara é estranho, né? A música dele é esquisita. Aí depois de um tempo aquilo começou a chegar de outra forma nos meus ouvidos, né? Aí eu fui entender um pouco desse cara aqui. E acho que as minhas idas a Minas na casa da Dona Saluca me fez entender muito da música dele, porque eu fui começar a entender o que é ser mineiro mesmo, sabe? O que é viver uma cultura genuína. As pessoas que não conhecem, assim, vão para Minas e tal, voltam sempre lá e me falam, cara, lá é diferente, né? Parece que o relógio é de outra forma, as pessoas vivem de uma outra forma, né? Isso é cultura legítima, né? Tem lá o Marquinho, teve infância lá com a avó, né? E aí tinha uma música em especial, né?
que eu sempre chorei muito com ela, assim, depois que eu comecei a sacar, né? E eu não entendia por quê, né, também. Eu falava, porra, por que eu choro, né? Caçador de mim. Eu ouvia esse trocinho, chorava demais. Falava, puta, que música bonita, né? Melodia e tal. Agora hoje eu sei por que eu chorava tanto, né? Fala disso, né? Então eu vou declamar para vocês aqui essa letra, pra gente encerrar. E que vocês levem para casa, todo mundo aí, um pedacinho desse amor aí todo, dessa história bacana, e que, se possível, passe adiante para alguém, né? A gente vai cruzar a todo momento pessoas com histórias parecidas, gente querendo adotar, e às vezes falta um pouco de coragem, porque tem um estigma do filho adotado que vai dar problema lá na frente. Eu ouvi muito isso aí, assim. Salvei um casamento já que estava indo pro buraco, de uma cliente minha que era amiga, e aí o casamento indo pro saco. Eu falei, eu não consigo ter filho, meu marido não entende, e nós vamos separar. Eu falei, adota. Ele não quer, a gente tem na família um caso aí, o cara só dá problema. Eu falei, eu sou adotado. A mulher, o quê? Foi adotado. Aí conversei muito, enfim, acabaram adotando depois, estão juntos até hoje. Então é importante, né, passar a bola. A Célia, quando mandou o convite, né, ela sabe que eu me interesso muito por tudo que se diz respeito à adoção. Porque eu sou mãe por adoção e não tem coisa melhor. Que bom. Então, quando ela viu o tema, ela passou para mim e falou, vai lá. Que legal. Contava a história dele. Porque o lance da adoção é o seguinte, assim, você ter um filho seu, a barriga é bacana, e até fácil, né? Você achar o pai, assim, um cara legal, vocês vão fazer uma coisa maravilhosa chamada amor, e vai vir. Agora, você escolher ser mãe de uma criança que não saiu do seu... Maravilhoso. Assim, é só amor. Porque assim, você tem que ter amor aí numa dose cavalar, né? Não tem palavras pra... cavalar, assim, a dose cavalar, né? Tem que ter. Então, assim, eu admiro demais, porque assim, são pessoas que têm muito amor, amor jorrando pelos olhos, né? Isso de coragem que a gente escuta muitas pessoas falando... Coragem. Porque aí eu falo para as pessoas, pô, quantas pessoas conhecem tem filho que é de sangue e o cara é marginal, delinquente, atropela, arranca o braço, joga no canal e foge. Falei, cara, se for assim, ferrou, entendeu? Então, assim, tem amor? Tem. Adota, filho, vai ser feliz. Escutem essa. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso às canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim, vou descobrir o que me faz feliz, eu, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta, nada a fazer, senão esquecer do medo, abrir o peito, a força de uma procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chegar assim? Vou descobrir o que me faz feliz, eu, caçador de mim. Obrigado.